As instituições federais de ensino estão paralisadas no Brasil devido à greve. Mas você sabe como se iniciou esse processo e o que está sendo reivindicado? Eu sou Caio Nogueira e está começando mais um Drops em Pauta. Estou em frente ao Campus Ângulo, na Universidade Federal de Pelotas. Aqui, a maioria das atividades estão interrompidas. A greve é um direito constitucional, usado como meio para melhores condições de trabalho e também para melhoria nas infraestruturas. A mobilização de uma greve por uma categoria é deliberada após a realização de uma assembleia. A reunião geralmente é conduzida pelos coordenadores dos sindicatos. Após a aprovação da pauta, é realizada uma votação entre os participantes e, com a decisão da maioria, a greve se inicia. Francilon Simões, servidor docente do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, nos conta um pouco mais sobre como está o andamento da greve, seus motivos e suas principais pautas. Essa greve ela foi deflagrada com uma pauta principal: cobrar do governo que uma promessa de campanha, que era a valorização da educação, realmente seja implementada. Porque valorização da educação não se faz somente com discurso, ela se faz com prática. E para que ela fosse feita na prática, a gente tem uma série de pautas de reivindicação que vou tratar na sequência. Mas antes a gente precisa falar o que nos levou a deflagrar uma greve por tempo indeterminado. Porque a greve ela é sempre o nosso último recurso. Nós tentamos, junto ao governo federal, tudo que é tipo de negociação, desde o governo da transição, para que a educação fosse efetivamente valorizada. E frente a uma percepção que nós tivemos de que as negociações estavam travadas e que não tinham possibilidade de avançar sem uma pressão maior, acabamos optando por utilizar o nosso último recurso, após utilizarmos uma série de medidas como paralisações, mobilizações, dias de luta nacional em torno da nossa pauta, realizarmos diversas reuniões com o governo, ficamos sim com esse sentimento de que as negociações estavam travadas e não poderiam mais evoluir, quando o governo, em fevereiro deste ano, em mesa específica e temporária para tratar da reestruturação tanto da carreira dos técnicos administrativos quanto dos docentes, pois o Sinasef ele tem representação dos dois, ele representa os dois segmentos. Ele é um sindicato que representa tanto técnicos administrativos quanto docentes dos institutos federais. A gente, nessas mesas, recebeu uma proposta muito rebaixada do governo, que já tínhamos negado em dezembro do ano passado, e com esse impasse vimos a necessidade de entrar em greve por tempo determinado. Como passou o prazo de 30 dias e não foi resolvido o impasse, aí sim se sinalizou com a deflagração de greve a partir do dia 3 de abril. Mas com uns pontos específicos que a gente viu como necessários para que a gente conseguisse realmente ter uma valorização da educação. A primeira não consegue, não tem como não dizer, da reestruturação das carreiras dos servidores, tanto técnicos administrativos quanto docentes. A nossa segunda pauta era a recomposição das perdas inflacionárias. Nós pedimos uma recomposição das perdas que nós tínhamos acumuladas desde o governo do golpe, pós-golpe ali, né, com o começo do governo Temer e todo o governo Bolsonaro, onde, contando a inflação do período do governo Lula agora, nós precisávamos de uma recomposição de perdas inflacionárias de 22,71% para os docentes e 34,32% para os servidores técnicos administrativos. Lembrando que a carreira dos servidores técnicos administrativos em educação é a carreira que possui a pior remuneração dentro de todo o Executivo Federal. Não conseguimos chegar desses índices, mas conseguimos chegar a alguns índices que no momento estamos julgando como satisfatórios e que já dá a possibilidade de sim discutirmos o fim da greve. Uma outra pauta que nós temos, que nos é muito cara, é a pauta do revogaço, né? Que existe a necessidade de revogação de uma série de projetos de leis, medidas provisórias e instruções normativas e decretos que complicavam muito a vida de nós trabalhadores da educação. Conseguimos um exemplo bem claro, é a própria reforma do ensino médio, que nós queríamos a sua revogação. Conseguimos avançar parcialmente em algumas revogações e outras seguirão sendo negociadas junto ao governo. Uma outra pauta que nós temos é a necessidade de recomposição do orçamento das instituições federais de ensino. Isso tanto para as universidades quanto os institutos federais.
Essa pauta ela foi parcialmente atendida na semana do dia 10, em reunião que teve dia 10 de junho, foi anunciado pelo governo federal uma verba para expansão da nossa rede, consolidação das unidades que já existem e uma recomposição da nossa verba de custeio. A verba de custeio é aquela que é utilizada pelas instituições para manutenção da instituição, por exemplo, pagamento de energia elétrica, pagamento de água, postos de trabalho e por aí vai. Essa verba ela vinha sendo diminuída desde o ano de 2016. Esse ano de 2024 seria o primeiro ano que nós teríamos a verba de custeio igual à do ano anterior. A verba tinha sido contingenciada no início do ano, a pressão da nossa greve levou ao desbloqueio dessa verba contingenciada e ainda a um aumento de 400 milhões entre os institutos federais e as universidades, onde para os institutos federais é um total de 120 milhões de recomposição na verba de custeio, que vai equivaler a um percentual de 4,6% de reajuste, né, nessas verbas de custeio, com uma promessa que para 2025 e 2026 haverá ainda maiores recomposições nessas verbas de custeio, então atendendo de forma parcial, mas de forma considerável, essa nossa pauta de recomposição dos orçamentos das instituições federais, e vale a pena falar que isso é a custa de muita pressão da nossa greve. Até o momento, a greve continua vigente. Para qualquer dúvida, acione um professor responsável na sua instituição federal. O DOPS em Pauta vai ficando por aqui. Até mais.